Qual é o objetivo, tanto dessa fotografia, quanto da convocação para uma grande manifestação em São Paulo? O objetivo é intimidar o Supremo Tribunal Federal, é paralisar as investigações? Se for isso, não vai dar certo. Se for isso, não vai dar certo. Por quê? Ele tinha o poder na mão, estava na cadeira de presidente da República, fez manifestações na Avenida Paulista, chegou a dizer numa delas que, de agora em diante, não obedecemos mais às ordens do seu Alexandre de Moraes. Vocês se lembram disso? Esse foi em 2021, num 7 de setembro. Ele foi para a Avenida Paulista, naquela imagem que nós mostramos agora há pouco, exatamente, nesse dia. Ele participa do ato em Brasília, depois ele vai a São Paulo, vai no carro de som e diz, de agora em diante não se obedece mais ordem do Supremo Tribunal Federal. Bom, acabou o 7 de setembro, no dia seguinte ele estava pedindo arrego, pedindo ajuda para o Michel Temer, para intermediar uma conversa com o Supremo, para dizer, veja bem, não foi bem assim. E aqui ele estava no poder, com o apoio de velho da van, de empresário, de agronegócio, colocando bastante dinheiro nas manifestações, levou gente para a rua e não conseguiu parar as investigações. Então, no meu entendimento, o objetivo não é paralisar as investigações e nem intimidar o Alexandre de Moraes. Se era para intimidar, isso foi feito durante a fase em que ele estava no poder, que ele tinha meios para isso. Tinha muito mais poder e não conseguiu. Tanto que o Alexandre de Moraes, o Supremo, a polícia, o setor que conseguiu se manter mais ou menos independente, manteve as investigações. Então, qual é o objetivo? O objetivo é político. É como se fosse um toque de recolher, um toque de agrupar a tropa dele, que está assim meio ressabiada. Está acreditando que ele vai conseguir resistir. A gente conversava antes de entrar aqui no ar. Como nos setores bolsonaristas, eles seguem acreditando que o Bolsonaro, eles acham que o Bolsonaro não vai preso e que o Bolsonaro será candidato em 2026. Há uma crença muito forte em relação a isso. Mas ele precisa reunir bastante gente na Paulista visando a eleição municipal deste ano. Ele precisa passar a impressão para as lideranças políticas de que ele é um operador que tem expectativa de poder. Ficar em torno dele é bom negócio, é isso que o Bolsonaro quer passar, mesmo que ele não seja candidato e mesmo que ele esteja inelegível. O que ele não pode é assistir o estouro da boiada, e nesse caso é boiada mesmo, é o gado. Correr cada um para um lado, não salve-se quem puder. Ele precisa se manter como líder desse campo político. Então, é uma demonstração de força que é mais para a política do que para o meio jurídico. Ah, e será que vai ter um apelo grande? Vai. Eu acredito que vai ser uma manifestação forte em São Paulo, porque os bolsonaristas seguem atuantes, as pesquisas mostram, tem 35%, 40% de apoio, seguem atuantes nas redes sociais. Não vão ter o dinheiro que tinham na fase anterior, porque tem muito empresário com medo, né, William? Os caras que financiaram, alguns estão sendo agora responsabilizados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não sei se vai ter a mesma operação de grana de empresário, mas as igrejas, algumas vão colocar recurso, Malafaia e outros. E eles têm força. Então estarão na rua e eu acho que vai ser um ato forte visando isso. Demonstração de força para que prefeitos, governadores permaneçam ali e sigam olhando o Bolsonaro como líder desse campo político. Isso de um lado. E de outro para ele fazer a leitura, quem está comigo e quem não está. E aí já começam a aparecer algumas diferenças. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já disse que vai ao ato. O governador que outro dia estava lá trocando sorrisos com o Lula. Ele avisou, estarei com o Bolsonaro na Avenida Paulista. Olha aí, a nossa manchete no ICL Notícias. Tarcísio diz que vai à manifestação convocada, abre aspas, eu vou estar ao lado do presidente Bolsonaro como sempre estive, disse o governador. O Tarcísio precisa fazer esse jogo, porque se ele tem pretensões mais adiante de ser o herdeiro desse campo político, ele não pode aparecer como traidor. A gente já viu o que acontece com o traíra. Então, o Tarcísio é um que entendeu. Opa! Não é para mim, hein? Eu não sou traíra. Eu não sou traíra de 12 quilos. Será que é um recado para o prefeito de São Paulo? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Desculpa. Não, é perfeito o diálogo. Por quê? Porque o Tarcísio não vai ser candidato agora. Então ele está se mantendo no campo político. No estado, ser bolsonarista vale a pena, porque o interior de São Paulo é mais bolsonarista do que antibolsonarista, mas na capital complica. A capital, na eleição passada e já na eleição de 2018,
né, deu mais votos para o PT. O Lula ganhou na capital. E o Haddad ganhou na capital para governador. Então, em São Paulo, ser bolsonarista raiz radical não é bom negócio. Então, o Nunes, os aliados dele, do MDB, desse setor mais de centro, estão dizendo, não vai, prefeito. Se você for, você vai ficar carimbado como bolsonarista, você vai ter 40%, 45% dos votos, mas não ganha, porque daí fica como candidato totalmente bolsonarista. A gente tem também manchetes que trazem essa informação. O MDB, os aliados do prefeito, tentam dissuadir o Nunes de comparecer ao ato do Bolsonaro em São Paulo. Então, o traíra pode ser o prefeito e outros governadores, Brasil afora, que o Bolsonaro está convidando para vir. Então, o Ronaldo Caiado, de Goiás, que é um nome conhecido e está se colocando como pré-candidato a presidente. O governador do Rio, acho difícil que venha no ato em São Paulo, e também está por baixo, né? Agora está sob investigação. Mas os governadores do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Rondônia, esse cinturão do agronegócio, né? Santa Catarina, né? Ele deve comparecer. Então, vai ser um ato para medir forças e aí o Bolsonaro vai ver quem é que está com ele e quem é que não está. Você ia complementar sobre isso, sobre a questão do prefeito? Não. Então, eu acho que esse é o sentido. É ver quem é que está com ele e demonstrar força politicamente. A expectativa realista, como eu disse, é de que será um ato grande, mas, do meu ponto de vista, não terá reflexos na investigação. Não vai mexer com a investigação relativa ao Bolsonaro e aos militares. E muita gente pergunta, bom, será que com isso ele vai conseguir atrasar a prisão dele? Olha, eu não acredito que o Bolsonaro vai ser preso antes do julgamento, a não ser que ele cometa um erro. E por isso que ele tem que calibrar bem o discurso, nesta vez na Avenida Paulista. Da outra vez ele disse, não aceito mais ordens do Supremo Tribunal Federal, né? Desafiou. Se ele fizer algo parecido dessa vez, ele pode ser preso, pode ser entendido como uma tentativa de se contrapor ao próprio processo e à própria investigação. Então, ele tem que calibrar bem as palavras. Ele poderia ser preso se ficar caracterizado isso, que ele está tentando obstruir a investigação. Do contrário, é uma manifestação política que ele tem direito de fazer e que vai tentando reunir o maior grupo possível de apoiadores. Então, não vai influenciar na investigação e eu acho que o Bolsonaro só vai ser preso ao fim, quando houver o julgamento efetivo pelo plenário, não vai ser o Alexandre de Moraes sozinho, vai ser o plenário do Supremo, aí vai ter embargo de declaração, olha, vai demorar meses, pode ser que saia esse ano ainda, ou no começo do ano que vem. O que pode acontecer antes disso? Algum militar de alta patente preso.